Onde nós vamos falar um pouquinho sobre a graça de Deus, a graça de Cristo Jesus que nos fortalece. Todos nós, na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, vamos passar por momentos, às vezes, de dificuldade, de luta espiritual. Talvez você esteja passando nesse exato momento alguma luta, alguma dificuldade, alguma ansiedade, algo que muitas vezes, lutas que são muitas vezes bastante pesadas, que justamente trazem questionamentos e pensamentos até estranhos para nós. Pensamentos do tipo, se vale a pena continuar seguindo a Jesus, tipo, se Deus esqueceu da gente, se Deus nos abandonou, né? Alguns podem dizer assim, pastor, mas eu nunca pensei isso de Deus, nunca. Mas as lutas muitas vezes vêm trazer esse tipo de coisa. Porque algumas delas são bastante pesadas. E nos momentos de dificuldade, a nossa oração sempre é o quê? Deus, me livre desse problema, certo? A gente fala assim, Deus me livre. Deus me livre desse negócio. Deus, vamos virar essa boca para lá, porque a gente não quer passar por isso. E nossa oração, muitas vezes, ela é centrada dentro desse contexto, onde nós desejamos nos livrar rapidamente da tribulação, da dificuldade. Mas aqui eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Às vezes nós temos essa resposta positiva, a resposta positiva sobre essa oração? Às vezes não. Eu queria ter me livrado da dengue rapidinho, né? Orar a Deus, os irmãos estavam orando, né? Mas não teve jeito, teve que passar pela dengue mesmo. Assim é só dengue. O que dirá de outros problemas da nossa vida, questões de saúde, questões financeiras, questões familiares, e que muitas vezes esse problema perdura aí durante meses, até anos, às vezes lutas que parecem que são intermináveis. E a gente ora assim, Deus, ajuda nós. Ajuda eu. E aí, às vezes, a gente recebe um silêncio de Deus. E às vezes a gente está fraco. Às vezes a gente está com dificuldade. Às vezes a gente está fraco para vir para a igreja. Às vezes a gente está se sentindo fraco para orar. Às vezes a gente está se sentindo fraco para ler a Bíblia. Às vezes a gente está se sentindo fraco para continuar exercendo a nossa fé cristã, crendo no Deus Todo-Poderoso. Às vezes a gente está tão fraco que não consegue nem cantar e louvar ao Senhor. Essa, muitas vezes, é a situação da nossa vida espiritual em alguns momentos das quais nós passamos. E é interessante porque quando nós olhamos para o texto de Timóteo, capítulo 2, versículo 1, nós vemos ali duas pessoas, tanto Paulo quanto Timóteo, também passando por lutas espirituais. Agora, queridos irmãos, se Paulo, estamos falando de Paulo, certo? E Timóteo passou por problemas e lutas espirituais, o que dirá de nós? E é interessante porque agora Paulo com as suas lutas espirituais, Paulo preso com as suas vai aconselhar um jovem pastor com as suas angústias, os seus problemas, as suas dificuldades no seu ministério. E é interessante porque dentro do capítulo 2, Paulo vai descrever agora quase que uma oração em relação ao seu companheiro. Aquele que ele discipulou, aquele que andou com Paulo e que agora estava encarregado de uma igreja muito importante. E qual a oração de Paulo aqui? Qual a recomendação de Paulo? Deus livra Timóteo do problema? Não. Ele vai dizer, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. É muito interessante porque eu estava lendo esse texto, preparando essa mensagem, já há algumas semanas eu estava pensando nisso, que justamente nessas lutas e dificuldades da vida cristã, poucos de nós vamos lembrar ou até usar da ferramenta da graça de Cristo Jesus para nos fortificar. Nós queremos pedir forças para que sintamos assim energizados, animados diante da luta, mas pouco de nós prestamos atenção de que nós devemos orar pedindo graça, uma graça que fortalece, uma graça que traz agora fortalecimento espiritual. E aqui é interessante porque o chamado de Paulo a esse fortalecimento espiritual não é um chamado para você buscar, tá bom? Uma resiliência que está dentro de você. Porque eu poderia chegar aqui essa noite, irmãos, trazer a seguinte mensagem: irmãos, eu sei que você está cansado, eu sei que está aí na metade do ano quase, com as suas lutas, as suas dificuldades, busca mais um ânimo aí no seu coração, busca dentro de você uma força aí, porque você é capaz, você pode.
Amém? Não. Brincadeira, Terezinha. Porque você pode, porque porque você é resiliente, porque você é poderoso. Chega amanhã diante do espelho, olhe para o espelho, olhe para você e diga: hoje eu vou vencer. Hoje eu vou vencer. Busca aí dentro de você. Já animou? Já animou? Não é isso que Paulo está dizendo. Não é algo dentro de nós, inerente a nós, natural de nós, mas é algo que vem de Deus. Por isso ele vai dizer: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Porque essa graça repousa em Cristo Jesus, que nos traz agora esse favor de bondade imerecido nas piores situações da nossa vida. E eu quero, nesses próximos domingos, começando hoje, trazer aqui para os irmãos uma graça, a força da graça de Jesus, que repousa numa salvação graciosa, a força da graça de Jesus que manifesta suficiente na vida cristã, e a força da graça de Jesus que rompe por toda a eternidade. São 3 temas que nós vamos estudar ao longo deste mês de abril. Hoje nós vamos falar especialmente desse contexto, onde nós vamos lembrar da salvação pela graça. A força da graça de Jesus que repousa nessa salvação. E se você está bem da sua vista, você vai ler claramente o que está escrito ali. Vamos fazer um exame de vista agora? Tampa um olho assim, ó. Você vai tampar um olho e vai ler o que está escrito ali. Brincadeira. Abra sua Bíblia, tá bom? Eu só coloquei o texto ali para você acompanhar a leitura. É claro que alguns aí conseguem, que nem o Gabriel consegue, certo, Gabriel? Não, né? Não dá, né, Gabriel? Brincadeira, viu? Já viu que tem que trocar o óculos, tá? Essa força da graça de Jesus que repousa numa salvação graciosa. E essa noite eu quero que você traga à sua mente a salvação graciosa que Deus operou em você. Porque hoje você pode estar achando, ou você pode, diante das lutas e dificuldades, que você está numa pior, mas você já esteve numa pior ainda. Você esteve pior do que você, porventura, esteja agora nesse momento. E Paulo vai justamente usar essa ferramenta para trazer uma palavra de graça ao seu filho, Timóteo, né? A esse pastor jovem, Timóteo. É luta, é dificuldade, mas lembre-se de uma coisa: dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo. Com a consciência limpa, porque sem cessar, lembro de você, Timóteo, nas minhas orações. Noite e dia lembro das suas lágrimas. E estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. E aí Paulo começa a lembrar, trazer à memória. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiro habitou em sua avó Lóide e sua mãe Eunice. E estou certo de que habita também em você. Por essa razão, venho lembrar-lhe que revive o dom de Deus que está em você, pela imposição das mãos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos meus sofrimentos a favor do Evangelho, seguindo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus. Ele não só destruiu a morte, mas trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o seu Evangelho. Se os irmãos perceberem, dentro desse contexto de oração, de aconselhamento de Paulo, os irmãos percebam que Paulo recorre a uma lembrança. Timóteo, lembra de uma coisa. Lembra da tua salvação. Lembra agora dos tempos em que você foi agraciado por Cristo Jesus, por uma salvação que primeiro habitou em sua avó, sua mãe, e certamente habita em você.
O desafio de entendimento agora de uma salvação pela graça, de uma graça salvífica que faz parte do mistério do coração de Deus. E aqui, irmãos, nós precisamos lembrar que essa salvação graciosa, que é um dom de Deus, é um presente de Deus, é algo que não é merecido, não é porque você é bonito, não foi porque você nasceu numa família específica, não foi porque você veio parar nesta igreja, porque você foi salvo, foi simplesmente por uma decisão graciosa de Deus. E aí você pergunta assim, mas por quê? E aí eu vou te responder, por causa da graça. Mas por que ele me agraciou? E aí é o mistério de Deus. Por isso, na teologia, o tema graça de Deus, ele é muito discutido, mas não se chega a conclusão nenhuma. Você pode ler nos livros de teologia, você pode ver os autores ao longo da história da igreja que escrevem sobre a graça e que chegam à conclusão de que não tem conclusão, porque faz parte do mistério de Deus, onde Deus resolve soberanamente derramar esse dom gracioso de salvação para aqueles que Ele deseja. Sem mérito, sem religião, sem porque você está sendo uma boa pessoa, sem ter motivo de boas obras, mas simplesmente porque Deus decide fazer isso. E eu sei que você está falando assim, né? Não, mas por que eu? E a gente pergunta, por que eu e ele não? Porque faz parte do mistério de Deus. Porque eu sou bonito? E aqui eu já vou dizer, não fique se achando, viu, seu achão? Não é porque você é bonito, não é porque você é melhor, não é porque você merecia e o outro não, mas simplesmente porque agora Deus decidiu ser gracioso com quem Ele deseja. Por isso a graça salvífica nas Escrituras não revelam as motivações de Deus, não revelam os objetivos de Deus, os méritos pelo qual Deus deseja salvar. E é essa lembrança que Paulo está recorrendo para Timóteo. Fortifique-se na graça e trazer agora à memória os tempos de salvação da sua vida. Paulo começa, dou graças a Deus, pela graça que primeiro habitou em sua avó, em sua mãe e habita em você. Eu até choro e as minhas lágrimas correm quando eu lembro da sua fé sem fingimento. É interessante porque pouquíssimos personagens, quase que nem... Eu não me lembro de outro personagem nas Escrituras que Paulo traz e escreve sobre com tamanha intimidade disso, porque Paulo presenciou isso na vida de Timóteo. Provavelmente Paulo estivesse no momento da conversão desse rapaz. Talvez Paulo estivesse pregando e aquele momento da pregação ele tivesse então crido em Cristo Jesus, onde sua avó, onde a sua mãe já participando dessa comunidade, traz agora esse jovem e com as palavras ali pregadas de Paulo, pela graça de Cristo Jesus, ele é alcançado. E Paulo lembra da sua conversão, das suas lágrimas. E Paulo, ao lembrar disso, ele também é confortado diante da tribulação. Paulo, ao lembrar disso, ele se alegra, como ele mesmo diz, por aquilo que Deus fez na vida de Timóteo, mesmo estando preso. É interessante, irmãos, que sem entender os motivos de Deus, Paulo testemunha aqui a graça na vida de Timóteo. E é mais ou menos isso aqui. Olha, Timóteo, se eu estou passando por essa dificuldade, por essa luta, estou lembrando disso, isso alegra o meu coração, fortalece a minha alma, fortifique-se também nisso. Fortifique-se também nisso. Nessa graça salvadora que alcançou um perdido pecador. Uma graça salvadora que é dada, não conquistada, nem herdada por uma genealogia familiar. A graça salvadora que não foi dada por causa da avó, não foi dada por causa da mãe, mas pelos propósitos de Deus. A graça agora que
também transborda no coração dessas pessoas e que agora e que transforma em desejo de anunciar essa graça para aqueles que não conhecem e ministrar graça na vida daqueles que não têm. Timóteo, lembre-se disso. Essa é uma lembrança, não é um saudosismo. Não é apenas lembrar de algo da sua vida, do seu passado, que de repente traz uma alegria para você, mas simplesmente vai embora. Mas é lembrar de algo de verdade, algo que Deus operou, uma nova vida em você. Lembra? Está lembrando da sua salvação? Está lembrando do momento em que você sentiu um revestrez aqui? Ó, essa palavra é lá da época do Luiz. Revestrez. Coitado, fica pegando pelo Luiz Fernando. Né? Sentiu um negócio aqui. Senti algo diferente, não sei o que aconteceu. Eu não sei o que está acontecendo, mas agora simplesmente parece que um poder sobrenatural tomou conta do meu coração e isso transformou as minhas motivações, as minhas mentes. E você sai agora feliz, alegre, sem entender muito o que aconteceu, não é? Porque você é um novo na fé, porque você nasceu, é um bebê. Mas Deus fez com que você nascesse novamente. E essa lembrança, ela é importante, essa memória é importante em nossas vidas, irmãos, porque quando nós vamos passando por essa vida cristã, nós muitas vezes com certeza vamos passar por lutas e dificuldades, achando inclusive que essas lutas e dificuldades, trazendo à nossa mente pensamentos do tipo, olha, parecia que eu estava melhor antes. Não, não estava, você estava pior. Você acha que você está ruim agora? Acha que seus problemas são duros, difíceis? São. Eles são. São terríveis. E eu me compadeço disso com os irmãos. Se existe algo que um pastor sofre, é ver os membros da sua igreja sofrendo. Eu sofro muito com o sofrimento dos irmãos. Eu sofro muito de ver as lágrimas dos irmãos, os irmãos doentes. Eu sofro muito de ver os irmãos passando por lutas e dificuldades no trabalho. Eu sofro muito de ver irmãos apreensivos, angustiados com coisas. A gente sofre demais. Eu sofro. Né? Por isso que meu coração é grande. Né? Tô brincando, é porque tenho hipermetrofia mesmo. Tá bom? Não, mas a gente sofre. A gente se compadece dos irmãos. Mas ao mesmo tempo, nós nos alegramos, somos confortados por essa graça de que os irmãos estão andando com Cristo Jesus. E que estaria pior lá sem Cristo Jesus, condenado a uma morte eterna. Longe do Senhor, perdido. Se você não se compadece dos seus irmãos, se você não se entristece com aqueles que estão entristecidos, ore para Deus te livrar um pouco mais do egoísmo. Porque no sofrimento, o sofrimento nos torna egoístas. As pessoas quando sofrem dizem assim, agora eu vou viver a minha vida também. Agora eu vou viver para mim. Agora eu vou fazer o que eu quero. Porque não adianta. Agora eu vou tomar as minhas decisões. Agora eu vou ser o Senhor da minha vida. E os outros? Que sejam os outros. O sofrimento tem a capacidade de nos tornarmos egoístas. Por isso, irmãos, eu entendo que a igreja é a igreja sofredora. Porque sofremos juntos. E contamos juntos com essa graça de Deus. E lembramos, irmãos, e aqui está o pastor de vocês lembrando. Irmãos, lembre-se que antes vocês estavam terrivelmente perdidos, longe do Senhor. E que apesar das lutas que você vive hoje, as grandes dificuldades, a tristeza que você se encontra hoje, você já viveu de forma pior. Você já viveu de forma pior. Porque hoje nós temos uma bendita esperança. A salvação em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, dentro de algumas aplicações aqui dessa primeira parte, traga a sua memória, neste momento, a sua salvação.
Eu me lembro do Davi Murky, foi meu professor de grego lá no ministério, lá no Seminário Palavra da Vida, foi meu professor de Ministério de Famílias, né? De casais, aprendi muito com o Davi Murky. E eu me lembro do Davi Murky, ele gostava muito desse tema sobre a graça. E eu me lembro dele dando um testemunho sobre a sua vida, que mesmo diante da sua conversão, mesmo depois de sendo crente, ele vivia de uma forma muito terrível, e ele falando com muita emoção isso, de uma forma muito sofrida, onde a sua vida, a sua fé era baseada no seu potencial, na sua capacidade, na sua inteligência, no seu dinamismo, naquilo que Deus estava propondo para ele. E ele não vivia pela graça. Tudo tinha que ser muito controlado, tudo tinha que ser muito a ferro e fogo, tudo tinha que ser 8 e 80. E como era difícil para ele entender que ele precisava viver pela graça. E sabe como ele aprendeu isso? Ele falou, né? Ele falando, dando para ele 6 filhos. Vou repetir. 6 filhos. Já viu as crianças aqui? Alguns pais já estavam até desesperados. Alguns pais ficam sentando assim, né? Olhando. Tomara que ele vai lá e não derruba o púlpito. Tomara que ele vai lá e não derrube a flor. Tomara que ele vai lá e não mexa e não fique batendo lá nas coisas. Tomara. Não é isso? E aí o que acontece? A criatura vem o quê? E vai, e o pai, quem é o... E o pai fica assim, meu Deus do céu, se escondendo, e vai, e se esconde, ai, Senhor Deus, não vou nunca mais, eu não trago mais essa criança na igreja para passar vergonha. E aí você falou para ele, não falou? Você vai ficar quietinho, você não vai correr na igreja, você vai lá, vai sentar do meu lado. Mas aí ele chegou e viu os amiguinhos. E vai. E faz você passar o quê? Vergonha. E você fica aí constrangido. E você fica, né? E aí você fala assim, meu Deus do céu, nem parece que é filho de crente essa criatura. Cadê Jesus na vida dele, Senhor? Jesus, converte essa criatura, converte a maldade desse meu filho desobediente. E aí você... Mas é interessante porque isso faz parte da graça de Cristo Jesus. A graça do Senhor Jesus que trabalha nesse pecadorzinho miserável, que precisa da graça de Jesus, e você precisa da graça de Jesus para tratá-lo com graça. Olha só que interessante. Porque na sua raiva, na sua vergonha, no seu constrangimento, você é capaz do quê? Levar ele para o banheiro e torcer o pescoço. Não, brincadeira, você não vai fazer isso, né? Vai deixar de castigo. Vai ficar um mês sem ver o... Eu não sei agora qual o desenho que ele vê. Os meus já estão maiores, né? Vai ficar de castigo. Vai ficar agora até o fim do ano sem celular. Você dá conta disso? Mas Deus nos ensina a sermos graciosos por meio desses momentos. E eu lembro do Davi Murky falando sobre isso. E hoje é um dos maiores escritores sobre família no nosso país. Numa família que não é perfeita, numa família que muitas vezes fez ele passar vergonha, dificuldades, mas ainda assim Deus usou de forma graciosa e continua usando até hoje. Tem um canal, a bênção que é as mensagens dele lá no YouTube, com a Escaquero Sul, um livro, ele fez uma coletânea com todos os versículos na Bíblia sobre família, e ele fez exegese sobre todos esses versículos sobre família, e escreveu um livro. Sobre família. E teve problemas na sua família, dificuldades na sua família, e às vezes filho que não dá certo. Pô, pastor, esse meu filho não deu certo, né? Essa criatura, fiz de tudo para ele, não deu certo.
A minha graça basta. Sabe por que tudo isso, irmãos? Sabe por que Deus tem esse dinamismo para trabalhar conosco nesse sentido? Porque Ele quer que a gente se desprenda do nosso orgulho, Ele quer que a gente se desprenda da nossa perfeição, do nosso perfeccionismo. E Deus é muito irônico para tratar a gente sobre isso. Você está se achando? Você está com muita saúde. Vou dar uma dengue para você. Orar mais. Para você ficar mais... Irmãos, é isso que nós lembramos quando nós estamos com dificuldade. E aqui, irmãos, lembre-se da sua salvação. Traga à memória isso, traga à memória aquilo que Cristo fez em tempos passados na sua vida, onde você estava pior do que você está hoje. Eu me lembro aqui da minha conversão, eu me lembro aqui diante dos sofrimentos de Cristo Jesus, que me resgatou das trevas. Sabe por quê? Porque no meio eclesiástico também há um certo glamour, nada gracioso, de ter uma família de berço evangélico. Já viu essa expressão? Porque a minha família é de berço evangélico. Os batistas, eles gostam muito disso, né? Eu sou batista desde 1988. Então eu posso falar mal também dos batistas, né? Cadeira. Olha, o meu tataravô era pastor. O meu bisavô era pastor. O meu pai era diácono da igreja. Ah, beleza. E aí? Não é esse glamour agora, porque você nasceu num berço evangélico, que te traz salvação, que te garante agora uma graça de Deus sem Cristo Jesus. Não, mas agora, pastor, o meu avô é fundador da igreja, a minha família, olha, a minha família, é que a igreja depende da minha família. Se a minha igreja sair se a minha família sair da igreja, acabou a igreja. Acabou a igreja. Isso é orgulhoso. E eu já vivi o suficiente para ver famílias fundadoras de igreja, famílias que viviam debaixo desse glamour, famílias que viviam orgulhosamente diante da sua vida cristã, sendo totalmente destruídas, sendo uma vergonha na igreja, um desastre na igreja. Por quê? Não andaram pela graça. A maioria da nossa igreja, somos quase que todos aqui a primeira geração de crentes. Mas já estão vindo as segundas gerações de crentes. Daqui a pouco, a turma vai começar a ter neto. Cláudia Mônica, Ayrton, né? A Paulo. Ixi, pastor, para, né? Começa a vir a segunda geração de crentes. Alguns dos irmãos já estão presenciando a segunda geração de crentes. Os vovôs da igreja vendo seus netinhos agora, crendo em Cristo Jesus, sendo agraciados pelo Senhor Jesus. E aí que você fala o quê? Porque eu fundei a igreja. Porque meu nome estava na ata da fundação da Igreja Batista Vida Nova. Tem ali a lista dos irmãos que fundaram a igreja. É isso? Não, é por causa da graça. Senhor, obrigado. Obrigado por não merecer nada disso, mas obrigado porque aqui eu encontrei Jesus. Obrigado porque aqui o meu filho encontrou Jesus. Obrigado porque aqui o meu neto encontrou Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. Por isso, irmãos, não se engane de uma forma orgulhosa. Pessoas que agora tentam viver a sua vida cristã com os seus status, os seus méritos, o seu esforço, a sua piedade forçada, uma moralidade, uma frequência na igreja de forma forçada, que simplesmente quer fazer com que tudo isso seja um mérito próprio para alcançar a graça de Cristo Jesus. Queridos irmãos, lembre-se disso. Onde pessoas estão se matando, se esforçando para manter o seu lugar ao sol da igreja. Ser visto, ser reconhecido, ser lembrado. Olha. E aqui a gente vai lembrar, sem problema. Nenhum problema a gente elogiar irmãos, o esforço de irmãos que lutam na fé. Mas não contem com isso, porque nós vivemos pela graça. Somos salvos
pela graça. Numa pobreza de alma, numa necessidade de salvação, numa gravidade de pecado, que agora Deus milagrosamente derrama sua graça salvadora sobre nós. Lembre-se disso essa noite. A imagem da graça salvadora que alcançou alguém que estava perdido. E a visão que eu tenho disso da minha vida é como que aquela cena onde Jesus está caminhando e vê Zaqueu. Alguém tão importante como Jesus. Alguém tão poderoso como Jesus. Diante da massa que o cercava, diante da sua popularidade, diante de tanto trabalho, diante de tanta tarefa, alguém extremamente importante para tudo e simplesmente olha para um baixinho pendurado na árvore. Ei, você, vai lá que eu vou comer na sua casa hoje. Eu? É, você. Eu? Certeza? Desce daí e vai para a sua casa que eu estou indo para lá. Eu? Você imaginou isso? Você acha que Deus é o culpado? Deus é o culpado? Os problemas do mundo são terríveis? Você acha que Deus dorme? Deus dorme? Deus tem descanso? Deus tem descanso? Deus está numa cachoeira agora, lá, curtindo a vida? Tá. Deus tem muito problema no mundo para lidar? Sim ou não? Mas aí você pergunta, por que Ele vem e vira a sua face para mim? Por que agora Ele vira os seus ouvidos, a sua atenção quando eu oro? Olha só. Porque esse Deus, Ele é gracioso. Porque Ele é bondoso. Porque Ele não está fazendo isso porque você é importante, não, mas porque Ele o ama e quer derramar e fortalecer a sua vida pela graça de Deus. Sabe por que a gente ora? Porque a gente quer ser fortalecido pela graça. De quarta-feira aqui a gente testemunha respostas de oração. Fortalece um ao outro pela graça. Somos graciosos uns com os outros, orando uns com os outros e uns pelos outros. E Deus inclinando os seus ouvidos para nos ouvir. Será que Deus tinha coisa para fazer? Às quartas-feiras, às 8 horas da noite? Deus tem coisa para fazer? Eu penso assim que Deus deixa eu ver aquele povo da Vida Nova, da Bento Figueiredo 55. Deus tem coisa para fazer hoje? Deixa eu ver agora aquele povo da Bento Figueiredo 55, o que eles estão cantando, o que eles estão falando sobre mim. O que o povo está pensando? O que está no coração daqueles filhos amados neste exato momento? Graça. Por isso, irmãos, que nesta noite fortifique-se nessa graça. Fortifique-se numa graça. Eu esqueci desse texto, que descreve muito bem a graça salvadora, porque pela graça são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, mas vem de Deus. Deus pode não resolver o seu problema. Deus não vai colocar agora 5 mil reais na sua conta amanhã. Deus não vai te livrar, te dar a cura talvez essa semana. Mas a graça de Deus que fortalece estará com você. Uma graça que fortalece para que você passe por tudo isso. Isso eu tenho certeza. Ore assim essa noite. Ore assim. Vamos mudar a nossa oração essa noite? Deus, não precisa, se for da tua vontade, né? O Senhor Jesus diz, me livra. Se não, que a tua graça me baste. Por último, fortificar-se na graça é trazer à memória um chamado gracioso também. Paulo lembra Timóteo, olha, Timóteo, lembre-se. E aqui eu entendo que existe essa questão do chamado do ministério, mas também está inserido dentro desse contexto um chamado para a vida cristã, um chamado para servir ao Senhor. E eu entendo que é mais profundo isso que Paulo está dizendo. Timóteo, lembre-se, venho lembrar-lhe que revive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos.
Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada por meio de Cristo Jesus. Antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus. Ele não só destruiu a morte, mas trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho. Timóteo, olha para mim. Timóteo, lembra que você recebeu agora a autoridade de Deus para exercer esse ministério. Timóteo, lembre que agora a imposição de mãos, a autoridade foi dada por você, para você por meio da igreja, por meio de mim, que sou apóstolo do Senhor Jesus, por meio de Cristo Jesus. Não tenha um espírito de covardia. Paulo, Timóteo, participe comigo dos sofrimentos. Participa comigo dos sofrimentos. Porque essa é a nossa vocação. Porque essa é para isso que Deus nos chamou. E não nos chamou porque nós estávamos sem fazer nada. Foi um chamado diante da determinação da graça de Deus. E olha o que ele vai falar. Em tempos eternos. Numa eleição incondicional. Como você pode fugir disso? O eleito de Deus. Como você pode fugir disso? Como você pode fugir desse chamado? Se você foi em tempos eternos chamado por Deus, predestinado por Deus a viver essa vida cristã, a viver esse ministério, um chamado agora ampliado para a vida cristã. Timóteo, lembre-se disso. Lembre do poder que habita em você. E como crentes, muitas vezes a gente é como um fracassado, pior do que gente do mundo. Certo? Crente pecado, crente incrédulo, crente maltrapilho, crente totalmente com a vida arrebentada. Meu Deus do céu, mas não se converteu, meu filho? Já não demos um banho no você? Lembra do seu filho quando você dá banho nele? Aí você estava indo para a igreja. Aí você vai colocar ele no carro, como é que ele está? Tudo sujo, babado, feito cocô na calça. Papai tem que trocar. Ô, meu filho, eu já te limpei. Meu filho, você é meu filho. Porte-se de forma digna. As irmãs ajudaram na escolha da camisa do marido aí ou não hoje? Algumas irmãs. Bem, vai com essa camisa. Ela olhou para ver se você estava passada. Ela olhou. Porque a sua esposa quer que você esteja o quê? Bonito ao lado dela. Certo? Eu quero um gatão do meu lado. Eu quero o bonitão. Certo, irmão? Olha lá. Nossa, moça, você falou meio desanimada. Depois nós vamos conversar. Aí, ó. Já vai dar problema, viu, Rodrigo? Que é bonitão. É isso. Mas agora, diante das lutas e dificuldades, diante dos problemas que são verdadeiros, que são brutais, que desanimam a nossa vida, mas muitas vezes nós perdemos total perspectiva de Cristo Jesus e de Deus em nós. Esquecemos do dom de Deus que habita em nós, o dom da fé. E não é porque você tem fé, não. Agora tem gente que prega na igreja porque você tem que ter muita fé. Não, você não tem fé. É dom de Deus a fé, é Ele que te dá a fé. Ore, Deus me continue dando fé. Eu já falei aqui sobre isso. Um dos maiores desafios na minha vida espiritual, como pastor, é lutar espiritualmente pela minha fé. Porque eu tenho um pé na incredulidade que os irmãos nem imaginam. Nossa, pastor, é verdade? Eu sou tentado semanalmente, diariamente, a me tornar um incrédulo, a duvidar da palavra de Deus, porque eu olho para a palavra de Deus e vejo as coisas no mundo, muitas vezes eu vejo as coisas que estão à minha volta e digo, como é que pode isso? Às vezes eu estou lá no bolão caminhando, brigando comigo. Aí eu ando 10 quilômetros para ver se sai a ira, a raiva, Aí Deus, calmou? Parou? Tá bom? Porque eu luto com isso.
É a minha fraqueza. É a minha luta de fé. Crises de fé, onde a nossa caminhada. Ai, pastor, como que o senhor é fraco? Eu sou fraco, por isso que eu preciso da... Ai, o pastor é um homem de fé. Não, eu não sou um homem de fé. Eu não sou. Por isso eu preciso da graça todos os dias, para manter a minha fé firmada em Cristo Jesus. Porque eu estou com o pé na incredulidade. E sabe como o incrédulo anda? Como é que o incrédulo anda? Não preciso nem falar, né? Você sabe. Só olhar para o mundo. Lutas têm a capacidade de trazer incerteza. Pensamentos do tipo, vale a pena? E é nessa autoridade que Paulo agora lembra a Timóteo, olha, Timóteo, lembre-se desse dom que foi colocado em você, desse dom que foi dado por Cristo Jesus. Por isso, irmãos, essa é uma realidade. Paulo estava pensando na sua fé preso, lutava com isso. Se os filhos de Deus, se Cristo Jesus lutou, foi tentado com isso, imagine nós. No Getsêmani, Jesus estava sendo tentado. Será que vale a pena? O diabo ali tentando, olha, é isso mesmo, você vai para a cruz. Lembra da tentação de Cristo Jesus? Para que passar fome? Você não é filho de Deus? Transforma pedra em pães e come. Simples isso, não é isso? Você não é filho de Deus? Para que ir para a cruz? Para ser rei do mundo. Eu te dou os reinos deste mundo. Para que passar por isso, Jesus? Se ele foi tentado, o que dirá de nós? O que dirá de nós? E eu sei que existem alguns super espirituais que não precisam de graça, porque a sua fé é muito grande. Eu sou um homem de fé. Eu sou uma super espiritual. E que se orgulha da sua fé. E que se orgulha agora numa base herética de confissão positiva, porque agora eu tenho fé e vai acontecer. Não foi isso que Jesus disse? Se a tua fé então for grande, você vai movimentar aquela montanha. Esses dias eu estava testando a minha fé com esse morro que tem aqui atrás. Aqui. Eu fui ali na esquina e fiquei orando assim, Deus, eu quero testar minha fé. Tira esse morro daqui e joga mais para lá. E fiquei ali o dia inteiro, com o sol na cabeça assim. Não aconteceu nada. Aí eu falei, de repente está muito enraizado o morro aqui. Lá perto de casa tem o Morro da Baleia. Fiquei lá do meu condomínio, não precisei nem atravessar. Fiquei olhando para o Morro da Baleia. Falei, Deus, tira o morro daqui, joga ele mais para lá. Aconteceu alguma coisa? Mas eu sou um homem de fé. E que orgulho da minha fé. Não, porque a minha fé agora, se eu declarar, vai acontecer. Porque agora, se eu ter fé, vai acontecer. Não é isso. Esse é um entendimento errado da fé. O que dirá de Asaf? Lembra de Asaf no Salmo 73? Senhor. E olha que Asaf estava no templo de Deus, ele ministrava no templo de Deus, mas ele diz, os meus pés quase escorregaram. Sabe por quê? Porque eu vejo o ímpio prosperar e o justo sofrer. Você vê isso todo dia ou não? Você vê lá em Brasília aqueles ímpios prosperarem? Aqueles malfeitores que nada acontece com eles? O rei da calvície sendo o rei do Brasil? E nada acontece, não é preso, mas ai de você se falar alguma coisa, chilindró. E aí você fala assim, Deus, como é que pode esse ímpio prosperar? E eu aqui, tomando bronca do meu chefe todo dia. Acabou o dinheiro já, não tem, olha, nem chegou na metade do mês, já acabou meu salário. Deus, eu tô com dengue ainda, tem que ficar 10 horas lá na Soban, na fila, no São Vicente. E os ímpios, parece que nem doente. Lembra? Asaf vai falar sobre isso no Salmo 73. Os ímpios parece que nem gripe pega os miseráveis. Lutando pela sua fé, lutando em relação à sua fé. Mas aí no final, leia Salmo 73, o que ele lembra no final. Mas quando eu vi o destino dos ímpios, entendi a minha loucura. Eu entendi que eu estava agindo como um louco.
Por isso é um chamado gracioso, debaixo de lutas. Irmãos, a fé não é para se orgulhar, a fé não é para se engrandecer, mas a fé justamente é fruto dessa graça. Deus, está difícil de acreditar, Deus, está difícil de ter esperança. Deus, eu olho para aquilo, eu não vejo uma luz no fim desse túnel. Deus, eu olho para aquilo que vai ser. E aí vem a fé graciosa de Deus. Um chamado ao serviço de Deus, um chamado agora a honrar a Deus com a minha vida, na igreja, na minha família, no meu trabalho, onde agora Deus chama você para sair da zona de conforto. E você precisa agir debaixo da graça de Cristo Jesus. Recebe uma proposta de trabalho. E agora, vou dar conta? Você vai dar conta? Não. Às vezes tem gente que acha, né? Eu já fiz o pós-graduação disso, eu já fiz esse curso, eu já fiz isso, eu vou dar conta? Não! Mas não consegue. Mas mesmo assim você vai, por meio da graça. Jovens aqui que estão se preparando para casar. Amém? Amém? Assusta a visão do casamento, Léo? Hã? Fica com medo, né? Ó. É para assustar mesmo. E aí alguns vão se acovardar e vão dizer assim: ai meu Deus, não vou casar mais, porque eu tenho medo. É isso? Senhor, me ajuda debaixo da tua graça. Léo, que você tenha dependa da graça de Deus para a sua família, porque você tem todas as respostas hoje? Quando eu comecei a namorar essa benção aqui, ó, foi, meu Deus do céu, hein? Vou dar conta da benção? Quem pobre de mim? Tadinho de mim. Aí eu olhei para a bonita lá, falei, e agora, hein? Falei, rapaz, vai casar, ó, tem que casar, tá aqui, tá. Falei, meu Deus, mas como é que eu vou sustentar? Como é que eu vou pagar água e luz? Na época não tinha nem internet ainda, ó. Como é que eu vou pagar telefone? Como é que eu vou tirar essa moça da casa dela para eu pagar? Vai passar fome, eu sou um pé rapado, como é que eu vou dar conta? Como é que vai dar conta? É a graça. Aí eu falei assim, não vou não, porque eu não vou dar conta. Eu quase fiz isso, né? Eu falei assim, Linda, vamos conversar. Eu queria conversar com você hoje. Aí acabou o culto. Fui lá na casa, frente da casa do pastor ainda. Foi quase na frente da casa do pastor. E aí eu fiquei lá, e vai. Colei as placas e não falei nada. E aí deu a hora, ela foi embora, eu fui embora. E eu fui embora muito bravo para casa, porque eu queria me declarar para a bonita. Aí eu falei, você é um miserável mesmo, né? Eu não dormi a semana inteira de raiva de mim. Aí no próximo domingo, Deus, que a tua graça me ajude, me fortaleça. Aí estava lá, na frente da casa do pastor. Olha, tenho visto aí, a gente tem conversado, tem tido uns sentimentos. E aí ela vira para mim e fala, tem. Aí eu colei as placas de novo. Falei, e agora? Então vamos orar, né? Espiritualzão. Olha aí, casou. Vai ter filho. Ah, e agora? Vai ter filho. Vai dar conta? Vai dar conta? É fácil lá, Thaís? Pedro Mateus, é fácil lá, Rebeca? É fácil, Sheldon? Como é que dá conta? E agora? Tem que pagar a escola. E agora? Agora se formou, vai fazer faculdade. E agora, se eu da faculdade, o que vai ser dessa criatura agora? O que vai ser disso? Aí você faz o quê? Lembra da graça. A mesma graça que atua na sua vida vai atuar na vida do seu filho. E se você não viver assim, você vai viver em função daquilo que você planejou. Mas os nossos planos dão errados. Certo? Por isso, irmãos, esse é um chamado para um serviço. Não dá para se esquivar daquilo que Deus nos chama. E quando você se sentir incapaz, quando você se sentir com medo, justamente é esse momento onde nós vamos lembrar da graça de Deus. Porque Deus adora
derramar a sua graça sobre os fracos, sobre os medrosos, sobre os incapazes. Deus ama distribuir a sua graça por aqueles que sabem que não têm a capacidade para realizar o grande desafio que Deus tem colocado em suas vidas. Porque é na fraqueza que somos fortalecidos. Agora você, fortão, você que se acha capaz, não vai precisar da graça. De maneira nenhuma, porque você é capaz, não é verdade? Mas nós temos dificuldade de reconhecer nossa indignidade. Deus, eu não sou digno de estar à frente da igreja. Deus, eu não sou digno disso. Não, não é mesmo. E você vai exercer isso por causa da graça. Deus, eu sou um pecador indigno. Sim, mas eu te perdoo. Mas eu te dou o dom. Eu te capacito. Por isso, irmãos, que nesta semana que estamos começando, que você possa assim se fortalecer nessa graça de Cristo Jesus. Diante dos seus medos, das suas incertezas, diante da sua fraqueza, diante das suas lutas, diante dos seus temores. É assim que Deus quer que você chegue a Ele, para que você possa desfrutar de sua graça. Uma graça que nos fortalece, porque só precisa de graça aqueles que reconhecem sua fraqueza.